Se você acha que Euphoria é só uma série sobre adolescentes, sexo e drogas, você não entendeu a série. Porque lá no fundo, Euphoria fala sobre uma coisa que quase ninguém percebe, que é autoestima. Sim. Meio que a série gira em torno da autoestima dos personagens. Não aquela autoestima superficial de se sentir bonito, se sentir atraente, mas a autoestima de verdade, aquela que te define como você se vê, se você gosta de si mesmo por dentro. Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, de cinema, cultura pop, se inscreve no canal e curte esse vídeo se você gostar. Então, Euphoria fala sobre aquela autoestima interior, né? O que você aceita, como você aceita ser tratado, o quanto você acredita que merece um amor bom, um amor de verdade. O que é que você aceita? Então, Euphoria fala muito mais sobre esse tipo de autoestima do que a autoestima que a maioria das pessoas falam, né? Que é a autoestima física. Primeiro exemplo é a Rue, que ela vive o tempo inteiro fugindo de si mesma. Ela não aceita ser quem ela é. Ela não suporta a pessoa que ela é. Então a Rue não é só sobre o vício em drogas. Ela é uma personagem sobre dor emocional não resolvida e ela não aguenta aquilo, então ela se droga pra não ter que encarar. Então a autoestima dela é tão baixa que ela não consegue lidar nem com a própria existência. E tem vários momentos da série que a gente vê isso. Não é só questão de ela tá sofrendo e se drogar pra isso. Ela não aceita a pessoa que ela é. Então, esse é um tipo de autoestima que a gente vê na série. Ela não foge só dos problemas dela, os problemas mentais, que ela tem alguns problemas mentais fora as coisas da vida. Ela foge de si mesma. E aí as drogas viram uma anestesia, porque sentir é insuportável. Então ela vai pra droga. Quando você não gosta de quem você é, aquele silêncio, né, ensurdecedor, vira insuportável. A mente vira insuportável. Então a Rue não suporta ser quem ela é, então ela foge pras drogas. Outra personagem é a Cassie, que eu acho que esse é o exemplo pior de todos. E ela confunde amor com valor. Ou seja, ela tá sempre, o tempo todo, querendo ser validada por homens. Então ela parece ser uma das personagens mais tristes, porque ela representa uma coisa muito real que acontece muito, só que as pessoas não ficam falando. Ela aprendeu que ser desejada é o que dá valor a ela. Então, tipo, ela tá o tempo inteiro querendo ser desejada pelos homens. Então, como se ela não fosse bonita o suficiente, ela não tem valor nenhum. Então ela se molda ao que os homens querem, né? Tem até uma cena em que ela faz de tudo pro Nate perceber ela, e aí ele não percebe. Uma vez que ele percebe ela fica toda boba. Enfim, ela fica se moldando pra agradar os homens, pra ficar atraente mesmo quando isso faz mal a ela. Como se ela nunca estivesse satisfeita com ela mesma. Tipo, ela não se sente bem sozinha, ela precisa de ter alguém, ela não consegue ficar sozinha. Então, quando a pessoa não consegue ficar sozinha, né, não tem aquela autoestima suficiente pra estar bem sozinha, ela acaba aceitando qualquer coisa, né, que no caso é o caso da Cassie. Muita gente entra em relacionamento assim, né? Porque não quer ficar sozinho, tem medo de ficar sozinho e acaba aceitando qualquer coisa. Uma pessoa ruim, uma pessoa tóxica, enfim. Outra personagem é a Mad, também absurdo. E ela usa a autoestima meio que como defesa. A Mad parece o oposto da Cassie, né? A Mad é confiante, ela é segura consigo mesma e ela não aceita pouco, pelo que a gente vê na série. Só que isso também pode ser uma coisa ruim. E realmente é, porque ela fica no relacionamento com o Nate, que é um relacionamento horrível, e ela sempre volta pra ele. Ela usa isso como uma armadura, né? Mas no fundo ela é sensível. Só que ela tem que provar, tipo, pra si mesma que ela não é. Então essa confiança toda que a Mad tem parece ser uma coisa real, uma coisa boa. Mas na verdade é só uma proteção que ela usa pra não ficar frágil. Então nem toda pessoa forte por fora tá bem por dentro. E realmente a gente vê isso nela, porque por fora ela finge ser uma coisa e quando ela tá sozinha, ela vê a realidade. Outro personagem é o Nate. No caso dele, a insegurança acaba virando controle. Então o Nate é um dos exemplos mais perigosos, porque ele transforma a insegurança dele em controle, ele tem que controlar tudo e acaba sendo agressivo. Então ele não sabe lidar com os próprios sentimentos, ele não aceita, tipo, ver quem ele é. Tem até aquela parte, né, que meio que acha que é gay, então ele não aceita isso de jeito nenhum. E tenta controlar tudo ao redor, ele fica tentando ser uma pessoa que ele não é, só pra não mostrar quem ele realmente é. Acaba gerando um controle absurdo. Uma raiva que ele sente, né? Na série inteira ele meio que parece revoltado. Então isso cria relações tóxicas, como ele tem com a Mad e depois com a Cassie. Ele manipula tudo, ele não consegue controlar as emoções dele, tanto que ele agride a Mad. Mesmo que ele goste dela, ele não consegue controlar essa raiva, então ele expõe a raiva dele. Ele não sabe lidar com as emoções. Então todos os personagens são diferentes, mas eles têm o mesmo problema em comum, que é a autoestima. Eles não aceitam o que eles são, ou então eles tentam caber
em uma realidade que não é deles, só pra agradar os outros. A série tem muito isso, essa questão de autoestima. Nenhum deles se sente suficiente, então isso acaba gerando relacionamentos tóxicos, agressão, vício, dependência emocional, decisões impulsivas, tem muito isso na série. Então Euphoria não é só uma série pesada, é meio que um espelho. Cara, tenho certeza, todo mundo que vê essa série acaba se identificando com alguma coisa. Eu tenho meus personagens que eu me identifico, mas não vou falar pra não me expor. Tô brincando. Mas é verdade, quando a gente vê algum filme, uma série, a gente acaba se identificando com algum personagem por causa da personalidade, ou outras coisas. Então eu me identifico com uma personagem, cada um se identifica com alguém ou não, mas geralmente a gente se identifica. Essa série é tão emocional, gira tanto em torno desse motivo, que é muito difícil alguém não se identificar com alguma coisa. Então essa série também mostra, né, principalmente vai mostrar agora na terceira temporada, o que acontece quando a gente cresce sem aprender a se amar, a, ter autoestima. Agora a gente vai ver na terceira temporada o resultado das escolhas que eles fizeram. Talvez um dos maiores aprendizados de Euphoria seja esse, a gente aprender com a série a se amar, ter autoestima. Então, se você não se encontra, o mundo acaba fazendo você se perder por aí e tomar decisões erradas. Então escreve nos comentários qual personagem você se identifica, se você não quiser se expor. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo, e vou deixar aqui minhas redes sociais. E é isso, curte o vídeo se você gostou e até o próximo vídeo.